A minha pergunta é... A partir de hoje, eleitores não poderão ser presos, a não ser em casos especiais como prisões em flagrante. A chamada imunidade eleitoral busca garantir a normalidade das eleições e se estende até o dia 9 de outubro. Vale lembrar que os candidatos já têm esse benefício em vigor há 15 dias. O prazo começa a contar nesta terça-feira. A polícia estará impedida de executar prisões preventivas ou temporárias de pessoas investigadas, mesmo tendo convicção da participação delas em um ou mais crimes. A restrição é imposta pela legislação eleitoral, como meio de garantir ao eleitor o direito ao voto, que no Brasil é obrigatório. Até terça-feira, depois da eleição, só será preso quem tiver sentença condenatória por crime inafiançável, como homicídio, latrocínio, estupro e tráfico de drogas, ou quem desrespeitar o chamado salvo-conduto do eleitor. No Brasil é muito comum ainda aqueles cabos eleitorais que às vezes até forçam o eleitor a uma escolha que não é a sua e lhe impõe restrições e faz ameaças. Numa situação como esta, se o eleitor se sentir constrangido na sua liberdade de votar, ele pode se dirigir ao juiz eleitoral ou até, se for no dia da eleição, ao presidente da mesa e pedir a ele que ele dê um documento, uma medida protetiva que lhe assegure o direito de votar e de não ser molestado. E se o molestador repetir os autos, aí sim, ele pode ser preso e aí a prisão é uma prisão de 5 dias. As mesmas regras se aplicam aos candidatos, só que para eles já está valendo desde o dia 22 de setembro. No Brasil, esse ano há 27 mil pessoas concorrendo a mandato eletivo. No Piauí, são 439 candidatos. O advogado especialista em direito eleitoral destaca um lembrete importante que vale para todos. Se qualquer um, cidadão ou candidato, cometer crime em flagrante, não tem jeito, vai para a cadeia. Não existe uma liberdade sem limite, porque o crime, a infração penal que motive a prisão em flagrante está prevista na lei que o eleitor pode ser preso. Então, vamos entender que tipo de direito essa legislação tenta proteger em período pós-eleitoral. Por que as pessoas não... pré-eleitoral? Por que as pessoas não podem ser presas nesse período? Vou falar então com o Thiago Melo, que tem mais informações direto do Tribunal Regional Eleitoral. Boa tarde, Thiago Melo. Boa tarde, Joelson, a todos que nos assistem. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com o juiz da primeira zona eleitoral aqui em Teresina, Edson Rogério Leitão, também diretor do Fórum Eleitoral. Doutor Edson, boa tarde. O Joelson perguntava em relação ao porquê dessa restrição. Boa tarde. Essa restrição se deve ao fato de que o exercício do voto é muito importante para a democracia. Fala-se de democracia de uma forma assim empírica, mas ela é importantíssima para a garantia das liberdades constitucionais no nosso país. E a forma de se garantir essas liberdades é justamente por meio do exercício do voto. Então é necessário que se garanta o eleitor de uma série de percalços que ele pode enfrentar e que podem impedi-lo de exercer o seu direito de voto no dia das eleições. O salvo-conduto é algo que muitas pessoas desconhecem. Em que tipo de situação o eleitor pode recorrer e a quem deve? Seria a polícia, ao próprio juiz eleitoral para conseguir esse recurso? O salvo-conduto hoje em dia ele é muito pouco exigido, quase não existe mais. Creio eu que ele era mais usado quando o Código foi editado em 1965, as distâncias eram maiores, existiam sessões eleitorais muito distantes das sedes de zona e acontecia da necessidade de manter o eleitor livre para poder votar no dia da eleição e assim não ser preso por uma autoridade municipal, por exemplo. Então, o salvo-conduto ele pode ser fornecido pelo juiz eleitoral ou pelo presidente da sessão eleitoral. No interior, ou mesmo na capital, isso não acontece, mas no interior, por exemplo,
o eleitor sabendo que pode ser preso a qualquer momento, não existindo juiz eleitoral no lugar, e sabendo quem é o presidente dessa sessão, ele pode se dirigir até essa pessoa, e essa pessoa dá um escrito garantindo a sua liberdade até 48 horas depois do dia das eleições, desde que esteja dentro dos 5 dias anteriores à data do pleito. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Joelson? A legislação eleitoral, o que é que a Justiça Eleitoral recomenda para um período como esse? Que se suspenda, por exemplo, operações policiais que envolvem prisões. É o caso também desses casos que têm mandados de prisão em aberto? Como é que funciona isso? Não, de forma alguma. As prisões em flagrantes, elas podem ser realizadas. Os mandados de prisão em aberto, se forem prisões provisórias, sim, esses não podem ser cumpridos. Mas se for em razão de sentença criminal, por ordem do juiz competente e em virtude de uma sentença criminal, neste caso, a autoridade policial deve efetuar a prisão da pessoa que foi condenada. No caso de sentença, doutor, precisa que o processo tenha transitado em julgado ou uma sentença em primeira instância já deve ser cumprida no caso de crime inafiançável? A lei não menciona a necessidade do trânsito em julgado. O juiz pode entender a necessidade da prisão logo que ele prolate a sentença. Se ele entender que é o caso de recolher imediatamente, desde que seja em virtude de uma sentença penal, a pessoa pode ser presa. O senhor pode citar quais são esses crimes considerados inafiançáveis? Estupro, por exemplo, eu ouvi aqui eles falando. O estupro de vulnerável, por exemplo, é um caso gravíssimo e pode se repetir, o indivíduo pode, 2, 3 dias depois, voltar a cometer esse crime. Então, é um dos casos passíveis de prisão. É importante citar, doutor, que em se tratando de flagrante, inclusive de crime eleitoral, não se aplica essa regra. Então, se houver o flagrante, sim, ele vai preso. Entenda, havendo prisão em flagrante por qualquer crime, a pessoa vai preso. Só não nos crimes de menor potencial ofensivo. Porque nesses casos ele é apenas conduzido à central de flagrantes, lavra-se o TCO, que é o termo circunstancial de ocorrência, e libera-se a pessoa que tiver cometido crime de menor potencial ofensivo. Nos demais casos, ele poderá permanecer preso até depois da data das eleições. 48 horas é o prazo que é estabelecido nessa determinação após a eleição, essa chamada imunidade do eleitor, que também se aplica aos candidatos. No caso dos candidatos, já está valendo desde o último dia 22 de setembro. Nós agradecemos ao juiz eleitoral da primeira zona, Edson Rogério Leitão, pelas informações. Muito obrigado. Voltamos com você, Joelson. Obrigado, Thiago Melo, pelas informações. Então, o eleitor não deve ser preso nesse período, né? É o que diz a lei. Ah, mas aí se o cara cometer crime... Não, se for pego em flagrante cometendo crime, aí não tem a menor dúvida que vai para trás das grades. Aí é o eleitor que tem que se preocupar com a sua condição de cidadão. Você quer votar? Então se comporte. Fique tranquilo lá, faça suas atividades civis normais, sem criar problema para ninguém, que aí você, no dia da eleição, você está com o seu direito a voto. Se você for pego em flagrante cometendo delito, vai para a cadeia. Certo? Então, vamos deixar as coisas claras aqui, senão vai ter gente aí achando que pode fazer o que quiser até o dia das eleições que não vai ser preso. Não é assim, tá?